Oi, oi! Estou aqui a convite da Ana, prazer imenso, para falar com vocês um pouquinho sobre a importância do ensino de arte na escola. A disciplina de arte, por si mesma, já é uma disciplina transdisciplinar, então ela vai abranger questões não só curriculares, mas também extracurriculares, das relações que cada indivíduo, cada aluno carrega, da sua experiência sensível e de observação do mundo. Então a disciplina ela tem vários direcionamentos, assim, várias propostas. Uma delas é pensar e estimular essa formação cidadã que estaria relacionada à questão de um desenvolvimento crítico, a partir da observação de obras e diferentes culturas e diferentes momentos históricos. A gente fala muito sobre essa questão de como a produção artística atravessou a civilização ocidental e assim como outras civilizações, outros povos, e ao longo da história ela serve como uma espécie de vestígio dessa própria trajetória. Então, estudar a arte, ter algum conhecimento sobre a arte, possibilita também que a gente tenha um conhecimento ou uma relação um pouco mais aprofundada com esses indivíduos, nós, sujeitos humanos, sociedade, em diferentes tempos históricos e em diferentes culturas. Se eu pensar também na importância do ensino de arte, voltado para a questão da prática artística, e pensar no desenvolvimento da criança, assim, voltando lá desde a pré-escola, a gente vai ter uma importância muito grande para estimular uma produção criativa, para desenvolver uma coordenação motora também, para desenvolver uma habilidade inventiva, porque tem muitas questões no campo da arte que a gente vai pensar de uma criatividade subjetiva, sensível, mas ao mesmo tempo, hoje a gente já compreende que existem parâmetros artísticos que são fundamentais para a gente pensar, por exemplo, engenharia, ou outras questões relacionadas a um conhecimento um pouco mais técnico, um pouco mais preciso. Então eu diria que ampliar, encontrar outras possibilidades de ver o mundo e de se manifestar no mundo através da arte tem uma importância fundamental para nós como sujeitos. Uma outra questão que é muito pertinente também de ser pensada é no sentido da democratização de acesso, tendo em vista que nós, brasileiros, consumimos cultura pouquíssimo, os espaços culturais eles são ainda escassos, dependendo da cidade em que você se encontra ou até mesmo do estado em que você se encontra, apesar de termos uma cultura popular muito rica, mas ao mesmo tempo não sei se a gente tem uma fomentação de valorização a essa cultura popular, assim como do convívio, dessa curiosidade sobre a história da arte, os espaços expositivos, não sei se a gente tem o hábito de frequentar esses lugares. Então, uma questão que é importante também dessa relação, de levar o conhecimento artístico da história da arte, assim como da produção artística para a escola, é também de despertar a curiosidade desses indivíduos para que eles passem a frequentar esses espaços. Então, tem uma relação de formação de público também, de fomentação ao circuito cultural, que ele vai ser muitas vezes sustentado pelas escolas. Muitos indivíduos foram ao museu ou visitaram uma exposição raríssimas vezes e quando fizeram com a escola. Tem muita gente que começa assim e leva essa prática para a vida, depois dá continuidade a essa relação, e tem gente que não. Lembra assim, a única vez que eu fui ao teatro foi, sei lá, no 7º ano com a minha turma na escola, a gente foi ver uma peça X. Então, tem essa importância também de pensar o reconhecimento e a valorização da nossa própria cultura, assim como a ampliação desse olhar para culturas outras, de diferentes momentos históricos, de diferentes territórios, de diferentes povos, assim como essa ampliação propicia uma outra fruição do mundo, de observação mesmo, de contemplação do tempo, dos acontecimentos, de tudo que nos cerca. Se a gente pensar hoje, a gente vive cotidianamente conectado com as imagens e relacionados às imagens. Então a gente precisa também aprender a ler a imagem, aprender a se comunicar através disso.
E quanto maior o teu repertório de memória de imagem, né, de diferentes possibilidades de comunicação nesse sentido, melhor, né, sempre melhor. Alguns indivíduos também vão despertar algumas habilidades criativas, artísticas, né, expressivas a partir desse primeiro contato com a escola. Então, assim como todas as outras áreas do conhecimento, é uma possibilidade também de você mostrar que existe um determinado mercado de trabalho, né? Existem inúmeras áreas de atuação que têm essa correlação com a arte, né? Às vezes a gente fala arte na escola, parece uma coisa, me passa essa sensação às vezes de um pouco encaixotada, assim, né? E a gente tem que pensar a arte e manifestações artísticas como uma coisa muito plural e que esse conhecimento pode ser assimilado ou aplicado, né, a uma variedade quase infinita aí de profissões e atuações depois, tá bom? Bom, espero ter colaborado um pouquinho com vocês. Ainda tenho um pouco de dificuldade com essa coisa do vídeo, não é bem a minha praia, mas fica aqui o meu abraço, saudade, beijos, boas aulas.